Vamos conversar hoje sobre os obus. Eu escuto muitas pessoas falarem determinadas situações que não são verdade. Como, por exemplo, tirar o obu com continha de data de nascimento. Eu canso de dizer, isso não existe. Alguns pais de santo, mães de santo antigo, ou aquelas pessoas que pegam apenas pela internet, conhecem apenas o obu fazendo conta da data de nascimento. Eu não vou chegar e falar o que eu sempre digo, que existe. Houve uma série de mudanças nos calendários, houve calendário juliano, gregoriano se perdeu 15 dias aí que o Papa Gregório mandou chegar a fazer determinadas coisas. O calendário Yorubá também ele é diferente pelo calendário Yorubá, que conta desde o início da criação da raça humana. Nós estaremos no ano 50 e poucos mil. A cultura Yorubá agora, do reinado do Xangô para cá, tudo conta 10 mil e alguma coisa. O calendário muçulmano, o calendário hebreu também estamos no ano 7000. O cristianismo, porque o calendário gregoriano é o calendário católico, que houve até uma briga com a igreja anglicana, que não seguia isso, aí teve um ataque, teve uma guerra, tudo porque o Natal não coincidia. Depois que se unificaram por uma questão comercial. Mas eu quero chegar e falar sobre o que? Os obus. Quando nós tiramos os obus no início do ano, tá? Do ano gregoriano, porque o ano litúrgico Yorubá do Candomblé ele começa em junho, a partir do dia 2 de junho. Então isso é importante a gente chegar e saber. E quando você tira o obu, ele tem a seguinte posição. Ele pode se apresentar numa situação que está em osso, quer dizer, trazendo coisas ruins, e numa situação em eri, trazendo coisas boas. Quando se fala, o obu está positivo ou negativo, essa ideia não é muito legal, por quê? O que acontece? O obu em si, ele já é positivo e negativo, e isso é de acordo com a polaridade dele, e não quanto ao que nós queremos chegar e dizer de trazer coisas ruins e coisas boas. Nós estamos falando aí da polaridade dele. E é importante uma coisa também, se tirou o ebó de obu, devemos fazer quase que imediatamente, como qualquer outro ebó. Porque veja só uma coisa, muitas pessoas tiram o ebó e guardam lá na gaveta para uma oportunidade de chegar e fazer. E o que ocorre com isso? Aí ele vem querer fazer esse ebó de obu 1 ano, 2 anos depois. Que pode ser um ebó de orixá, um ebó de egum, tudo. Olha, a eficácia não vai ser a mesma. É a mesma coisa que você pegar um ônibus e descer em vários pontos depois, ou tem que ficar numa cidade e você desce 3, 4 cidades depois. Não vai ter, as situações não são as mesmas. Então, nós, do Erembaratolá, nós adotamos uma situação. Todos aqueles obus que foram tirados em janeiro, por ocasião da festa de Olodum, nós vamos procurar fazer quase que imediatamente, marcando uma data, para que se faça dentro ainda do período, para que você possa aproveitar durante, vamos dizer, 2025, aquilo que o obu chega a dizer, e que as coisas boas se realizem. Porque se você deixar para fazer no final de 2025, já entrando em 2026, você já perdeu tudo que você ia ganhar aqui. Então, essa é uma das razões que nós estamos chegando marcando. Mas o que eu também cheguei a avisar uma coisa, dia 31 de janeiro, cai na sexta-feira, porque
dia 1º de fevereiro, que nós estamos marcando para cuidar dos obus. Dia 31 de janeiro, nós vamos montar a roupa de Egungun, ou seja, colocar ela de pé. Como deve chegar e fazer, apresentar o respeito a tudo, porque o dono dela está pedindo para que faça essa situação, porque ele quer que todos conheçam ele e cheguem a ver. Então aqueles que são do axé, que possam estar no dia 30, dia 31, para a gente chegar, montar, fazer as coisas, seria muito bacana, tá? Porque nós vamos chegar, montar tudo e colocar as situações de baleia, para que ele possa chegar e ver. Então vamos pedindo que o Egum chegou e fez, no caso de Egungun. E dentro dessa situação, logo no sábado, nós vamos começar a fazer o quê? O ebó de Egum, de Odu. Falei Egum, mas não é Egum, é Odu. E dentro dessa situação toda do balé, do ebó de Odu, nós vamos ver aquelas pessoas que tiraram aquele Odu que vem dizendo que não está numa posição, que está em Osobo. O que nós vamos fazer? O material já entra em contato, tudo que vai trazer. Uma coisa, não vou cobrar nada para chegar e fazer, basta a pessoa trazer o material. Isso é um presente que nós vamos dar a Iemanjá, porque dia 2 de fevereiro se comemora Iemanjá. Como nós fazemos a festa de Olokun, nós quase não fazemos, então nós vamos adotar esse sistema de dar esse presente em homenagem a Iemanjá, de fazer para aquelas pessoas que vierem na casa do a gente chega a fazer, e vamos fazer um almoçozinho comemorativo a Iemanjá. Talvez faça um bombom de camarão, um peixezinho, alguma outra coisa. Nós vamos ver ainda com as pessoas da casa o que seria interessante chegar e fazer. Mas o principal é que eu quero chegar e dizer uma coisa. O ebó de Odu, ele tem algumas diferenças do ebó de Orixá, como do ebó de Egum. Não que um seja melhor do que o outro, não que, eu vou fazer o ebó de Ifá, que é de Odu, e não preciso fazer do Orixá. Tu pode fazer às vezes o ebó de Odu e vai precisar fazer o de Orixá, o ebó de Ogum, e às vezes ainda tem que fazer alguma coisa lá na Umbanda, que é fazer um descarrego, fazer alguma coisa assim. Presta atenção que cada um desses ebó, eles têm uma finalidade diferente. Aquela pessoa que acha, não, eu fiz uma coisa, não preciso, não é a mesma coisa. Porque veja só uma coisa, o ebó de Odu, tá, é para uma finalidade, ebó de Orixá é para outro, o ebó, né, de Egum é para outra coisa. Eu vou dar um exemplo, nós temos o rosto, médico de vista, oftalmologista, de ouvido, otorrino, e a boca normalmente é o dentista. Você tira a base por aí. Então nós vamos estar fazendo isso e após o ebó tudo, dependendo do que nós vamos fazer o que? A cerimônia do sol agradecendo. Então aqueles que puderem participar da cerimônia do sol, que é uma cerimônia que quase que é obrigatória, que todo mundo que é de Ifá, que recebeu Ifá, conhece o Orumilá, tá? Conhece o Orixá Ori, e quer agradecer ao Senhor dos Mundos, ao Lodumário, na presença de Olof, na situação tudo. Então nós estamos fazendo o que? A cerimônia do sol, que quando nós agradecemos. Tá? E é muito interessante porque a pessoa vai conhecer o que é se dirigir ao Criador, que é o Lodumário, que para nós do Candomblé é o Deus único. O Orixá é criado pelo Lodumário, o que corresponde no kardecismo aos espíritos, na Umbanda, os guias espirituais, no esoterismo, aos protetores e guardiões. Então, temos que entender essa situação. Agora, quando começamos a fazer um ebó de Odu, nós temos que observar uma situação. Cada Odu, ele tem uma situação, que ele está ligado a uma cor,
específica. Daí, quando você chega em um orixá, vê alguma coisa, o caminho, tudo, ele com uma determinada cor, ele possivelmente está fazendo menção ao Odu em que ele está passando. E isso é importante. Que as pessoas falam que é qualidade, que é isso, que é outro, não. É o caminho dele. E isso é muito importante. Tá? Muitas pessoas não conhecem o Fá, então não sabem o que chega a falar. Para vocês terem uma ideia, quando vamos fazer o Odu e Fá, é importante saber o que aquele Odu recomenda que deve ser feito. Nós temos que observar a quantidade de pessoas, tá? Pessoas de ambos os sexos ou não, só do sexo masculino, só do sexo feminino, e o que eles estão vestidos. Tá? Se pode ter roupa estampada, se a roupa é lisa, se a roupa é branca, porque veja só uma coisa, as pessoas, como eu sou de Umbanda, né, Candomblé, quando se fala que vai fazer um negócio, a gente taca logo branco. E muitas vezes o que o ebó de Odu, ele diz que não, o branco não é para ser utilizado. Mas por que o branco não é para ser utilizado? Porque o branco, ele representa a morte. Quando você vê a saída do Iaú, aí me pergunta ali, aquela saída está dizendo o quê? Está dizendo que ele morreu. A saída de Oxalá é a morte. Porque aquela pessoa está morrendo, nós estamos comemorando a morte dela, porque ela teve uma morte que foi dentro do movimento dela, tudo aquilo que ela precisa. Aí quando você vai para a segunda saída, que é a saída estampada, né, que você faz, tem casa que se faz 4 saídas, outras adotam apenas 3. Na segunda saída é o que? É o renascimento dele dentro já do corpo. Aí ele vai fazer todos os atos, tudo, dependendo da casa, faz isso, faz aquilo outro, faz algumas determinadas situações, e o orixá pega a cabeça dele. O que está dizendo? Que a partir daquele momento, ele e o orixá vão caminhar junto, eles são um só. Aí, isso é a segunda saída. Aí o que acontece? Todos vamos estar contentes porque o orixá chegou, virou, está de presente, e ele vai lá para dentro para chegar e ver. E vem paramentado do seu orixá. E vai mostrar tudo e vai dizer como que ele quer que o filho quer chegar e ser chamado. Então, nessa situação, o que acontece? É porque nós temos o que chamam na Angola, a indígena, nós que somos de Quinto, né, da cultura Iorubá, todos nós temos o nosso nome, o nome de santo, em que esse nome, toda vez que ele é pronunciado, é como se a gente tivesse ganhado um ebó de limpeza e um ebó de caminho. Então, quando você diz Obá Bengá, Ogó Icuritá, Omideji, Onan Queié, ou Joqueié também, veja só uma coisa, você está movimentando uma energia em cima dele, tá? E ao mesmo tempo abrindo caminho, porque aquele foi o nome que o orixá dele deu para que todas as vezes que for pronunciado, ele tem um caminho, ele chegar e andar. Se você falar Onira Solar, Ogurugum, Bujomu, a vida deles começa a chegar e movimentar, porque é o nome de santo. Não quer dizer que você não possa utilizar o nome civil. Mas tem uma coisa, você chamar esse nome dentro da casa de santo, você está religando a pessoa aquilo tudo que saiu no ebó. Então, para que a pessoa chegou em feição? Você está ligando aquilo, passou por vários sacudimentos e limpeza. Então, é importante esse tipo de coisa. E o Odu, ele mostra esse tipo de coisa. Você quer ver só uma coisa? Tem ebó de Odu que você não pode pronunciar o nome. Você não pode falar, é tudo feito em silêncio. Porque
se você falar alguma coisa, o axé seu da fala, só de você falar ou perguntar, tudo, aquela carga toda, ela vem da onde saiu o som e vem para aquela pessoa. Então já é combinado, ó, tudo em silêncio, faz isso quando começar a chegar a fazer até o final. Nem é bom que você se esconde até o rosto e tudo, porque quanto menos parte do corpo estiver visível, menos chance terá de que alguma coisa em ossobo, que pode ser ossobo, tem diversos tipos de ossobo, como também diversos tipos de herê. Então, se você está num ossobo de morte, assassinato, de algumas coisas assim, é conveniente que todos que vão participar se escondam, não pronunciem, para que aquele ossobo ruim não venha. As pessoas que estão me sondando com Boroboia, né? Bochechê, e Bochechê sempre. O Boroboia quer dizer o que eu procuro se realize. Eu estou dizendo, quando eu falo a Bochechê ou Ibochechê, se realizará. Não se deve chegar e falar Iboru, Iboiá, Ibochechê. Não, Ibochechê é a outra pessoa que chega e fala. Tá? Então eu quero colocar essa posição para vocês. Não fique acumulando ebó. Foi jogar, saiu o ebó, faça o mais rápido possível. Porque aquilo é como você descer no ponto certo e as coisas da sua vida andar. Agora, se você chegar e ficar protelando, fazendo isso, aí depois eu faço, passou 1, 2 meses, olha só uma coisa, é como se você estivesse com um cantinho de água, andando no deserto e passando sede à toa. Quando você chegar lá na frente, você vai estar desidratado, doente, porque você não aproveitou a água que está ali. Então, essa situação é importante, você entender essa situação. O ebó de Odu, ele é bem diferente do ebó de Orixá. Tá? É para determinadas situações. Não pensa, você que muitos perguntam para mim, não, se eu fizer o ebó de Odu, eu não vou precisar fazer ebó de Orixá. Sim, vai precisar. O ebó de Orixá vai resolver uma situação. O ebó de Odu vai resolver outra situação. E o ebó de Egum, que a gente faz terreiro de Egum, tudo, é para resolver uma outra situação. E às vezes a pessoa tem aquele caminho de Umbanda, porque ela chega assim, eu tenho Dona Pomba, eu tenho seu fulano, né, seu pombo. E o que acontece? Nunca fez nada dentro da Umbanda de limpeza espiritual, porque a limpeza espiritual da Umbanda é uma limpeza psíquica. Então, se você não fizer aquilo, não adianta você querer fazer uma outra, porque o ebó de Odu ele vai ter uma finalidade, o de Orixá é para outro, tudo, e você está fazendo um monte de coisa que não vai atender a necessidade. Aí você vai dizer uma coisa, aí eu fiz o ebó, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e nada deu resultado. Não, na realidade você não fez o que tinha que ser feito. Você quis fazer uma coisa geral para resolver tudo quando não é, e a coisa é por etapa, ou seja, o famoso especialidade. Ou seja, o ebó é para uma coisa, outra para outra, tudo. E vamos entender uma outra situação também. O ebó de Odu, conforme nós vimos de cada um 2025, é para esse período. Tá? Nós temos o Odu pessoal, que é o Odu de vida. Em algumas casas, não, esse é o Odu pessoal, outros dizem é o Odu de vida. Eu costumo chegar aí e acho mais certo dentro eu dizer que é o Odu de vida, porque esse Odu vai reger você enquanto você estiver vivo. E é o Odu principal, porque veja só uma coisa, ele rege você do momento seu, tá? Que você foi fecundado até o momento em que você entregou o corpo a Iku. Você fez a última oferenda sua, que você está entregando o seu corpo a Iku para que ele devolva o Nili. Então você está ali, é o Odu seu de vida.
Se esse Odu não tiver mais alguma coisa, não adianta você querer ver o Odu de caminho seu. Porque o Odu de caminho seu, se você não tiver o Odu de vida, quer dizer que você morreu. Então não adianta fazer mais nada. Então você tem o Odu seu de vida, você tem o Odu seu das obrigações que você fez, da sua feitura, que vai te dar um certo entendimento melhor de como que você vai fazer. E isso é importante. Agora, tirar esse Odu, normalmente em casa de santo, quem tira são os Orieté ou Obá Orieté. Se esse Obá tiver a segunda mão de Fá, maravilha. Maravilha. Tá? São as obrigações todas dele. E aí tem os outros orixás que ele tem, que você tem que trabalhar dentro disso. Bom, aí você chegou, viu o Odu seu, 2025 saiu esse Odu, o meu Odu de vida é esse, você tem que ver como é que está o Odu de vida, como que ele vai se comportar, trabalhando em conjunto com o Odu de 2025. Beleza, deu tudo certo. Faz um ebozinho aqui, faz isso aqui, que o outro é o que vai dar o caminho. Aí você vai partir o quê? O Odu seu de caminho, comparando com o Odu de 2025. Como que os dois Odus vão trabalhar em conjunto? Isso é importante. Você não pode chegar apenas e fez um ebó e achar que aquilo vai resolver. E é importante também que você veja o que o Obá, o Orieté, por que eu estou falando Obá ou Orieté? Porque ele vai fazer a comparação daquele Odu mediante a linguagem do orixá. O Babalaô já não vai fazer isso porque ele não vai querer mexer com o orixá, ouvir o que o orixá está falando. O Obá, ele já tem, o Orieté, uma tendência a ter que ouvir o orixá, porque ele não vai tomar decisão nenhuma sem que o orixá diga isso que eu quero. É assim que vai ser feito. Então, isso é importantíssimo, termos essa situação. E dentro dessa situação, você quando for chegar, fez o ebó de Odu, veja uma coisa também. Se esse ebó, ele é, vamos dizer, dose única, né? O pessoal de enfermagem entende o que eu estou falando, o pessoal da área de saúde. Ou se ele precisa de um reforço ao longo do tempo, igual nós estamos fazendo com a vacina do Covid. Porque muitas vezes, o ebó que você chegou e tomou, está ali, você tomou esse ebó, mas daqui a 3 meses, você repete ele, daqui a 4 meses, fez agora, daqui a 6 meses. Aí você faz alguma coisa, porque o outro 6 meses já vai bater quando você já vai estar trabalhando o Odu de 2026. E isso é importante você chegar e ver. É importante que a sua casa veja. Agora, você viu o Odu seu, você sabe qual é o Odu que saiu, você sabe o seu Odu de vida, você sabe o Odu seu de caminho. Beleza, maravilha, mas tem um detalhe. Veja o Odu seu de feitura, se ele está batendo ok com tudo isso. E o Odu também que saiu da sua casa, a sua casa de axé. Existe também uma situação que está sendo colocada agora. Existe casas de axé, que são lidam só com o orixá, tem casa de axé e Fá, e tem casas de axé e Fá Egô. Ou seja, tem casas que cuidam de orixá apenas, não querem chegar e saber de Fá. Às vezes até a mãe de santo, o pai de santo, né? A mãe de santo é uma PTB, ela tem alguma coisa, mas ela cuida apenas para ela, ou seja, ela vai na pessoa que cuida para ela, ela não é extensiva para a casa. Então ela é uma casa de orixá. E tem aquela casa de orixá que não, nem pai de santo, nem mãe de santo, ninguém quer saber das coisas de Fá. Cada um faz como quer.
E tem aquela casa de santo em que você tem as coisas de orixá, você tem as coisas de Ifá. Então ela é chamada de quê? Axé Ifá. Fica mais simples, é uma maneira de identificar melhor a casa. E tem algumas casas também que não é o caso do Eregbara Polar. Tá? Axé, Ifá e Ogum. Ou seja, o Pai Santo ou Mãe Santo, ele tem um espaço tudo aonde traz Egum para fora para colocar roupa, vestir tudo, em determinada ocasião do ano. Então isso é importante. Como também tem aquela casa que é de Axé, Ifá e Umbanda, porque também toca Umbanda. Bom, as pessoas me perguntaram alguma vez, é errado tocar Umbanda dentro da casa de Candomblé? E eu vou te dizer, não é errado. Procura saber no Odu que diz isso, que não se pode abandonar a Umbanda. Está lá descrito no Odu. Não vou dizer qual é o Odu, mas está lá. Entendeu? Não se deve abandonar a Umbanda. Ah, eu sou do Catimbó. Também não. Você tem que chegar e acompanhar, porque isso faz parte do conjunto da sua espiritualidade. Meus irmãos, vou tratar assim nós, não importa se você é o meu mais velho, ou se você é o meu mais novo, ou se você é da minha casa, meu filho de santo, porque perante o Olof, nós todos somos irmãos, cada um numa posição diferente, mas respeitamos da mesma maneira. Vamos procurar ver o Odu que saiu, o que nós temos que fazer. Vamos procurar ver essa situação, entender o que nós podemos chegar, o que é para chegar a fazer, porque o Odu, muitas vezes ele fica negativo. Por que situação? Alguma coisa que nós comemos, que aquele Odu diz que não é para comer naquele período, que nós bebemos não é para beber naquele período, que nós fazemos, tá? Ou por onde nós passamos. Nós pegamos muita carga, muitas situações, porque às vezes nós passamos em determinado lugar, nós pegamos carga espiritual, aí ficamos todo arrepiados, ficamos isso, aquilo outro, porque a nossa parte sensitiva chegou e sentiu. E esse arrepio, essas coisas todas, o candomblé não tira, você tira na Umbanda, porque mexeu na sua parte psico-espiritual. Tá? Aí você vai querer resolver isso no ebó de Umbanda, de candomblé, você não vai conseguir chegar e fazer. Ebó de Odu não, porque não tem essa finalidade. É importante essas situações assim, porque nós temos às vezes aquele hábito de, eu sou Pai Santo, eu sou maior do que todos, eu estou acima. Quando não é. Eu vou abusar um pouco da paciência de vocês e vou colocar uma posição. Eu vi um Pai de Santo, né, juntamente com a Mãe de Santo, que eles, a mãe e filhos, tudo ali, tratando, em que a pessoa estava doente. Eles fizeram ebó, fizeram isso tudo, eles bem nariz em pé, ela achando que tinha um rei na barriga. E o que aconteceu? A pessoa não melhorava. Se passou tempo, passou isso, aquilo, outro, né? A criança lá, que não era uma criança, era um menino na realidade. E uma tia dessas antigas, e veio o garoto assim, levou o garoto ao interior, porque ela conhecia uma rezadeira. A rezadeira rezou, uma reza que a gente diz assim, que nem sabe o que é, um galho que você também não sabe o que é, se é mato, se é isso, se é aquilo, outro todo. O fato é que a criança chegou e voltou boa. Então, não podemos ter a vaidade de achar que eu sou pai santo, eu sou a mãe santa, eu sou avô de santo, eu sou o pica das galáxias, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Nós não somos. Tudo dentro tem o seu porquê e sua razão. E nós muitas vezes nos achamos grandes, sabemos muito tudo, e vemos uma pessoa, um rezador ou uma rezadeira,
às vezes até analfabeto, ou pronunciando muito mal o português, passando ali tudo, rezando e dando resultado. Coisas que você faz com não sei quantos elementos não consegue chegar e ver. Então é importante isso. Isso sabe o que é? A vaidade de querer ser maior do que tudo. E muitas vezes nós não somos. Meus irmãos, os ebó estão aí. Vamos fazer, vamos aproveitar. E agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir na noite de hoje. Estou transmitindo aqui do Axé, Baratolá, o Axé que fica da Piedade, Magé, Rio de Janeiro. E, acima de tudo, obrigado pela paciência. E Boxexê para todo. E Boxexê Larui. E Boxexê Axé.